Jesus. Mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em seu nome para dar seguimento às nossas tarefas de reflexão dos médios. Que tu possa nos envolver nesse instante, todos nós aqui presentes na reunião encarnados, também os companheiros do grupo que não puderam chegar na reunião no dia de hoje. E quer que eles estejam, que eles possam receber as influências desta maravilhosa reunião. Também, Senhor, te rogamos pela nossa casa, nosso lar, nossa família, todos aqueles que nos são mais caros. Também te rogamos por todas as pessoas do nosso planeta que precisam do teu apoio, da tua luz, da tua misericórdia. E por último, Senhor, rogamos pelo nosso país e pelo nosso Brasil. Que ambos passam por algumas dificuldades, gostaríamos que elas fossem convertidas nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, que nos dá permissão para dar por iniciado o nosso trabalho de reflexão da noite, rogando que a tua bênção e a tua paz permaneçam em nossos corações, nos acompanhem e nos fortaleçam hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim. Muito bem. Sim, senhor. Nós estamos no capítulo 24 do livro dos Médiuns, ainda refletindo sobre a identidade dos espíritos. Então vamos aqui a nossa lei. Item 266. Submetendo-se todas as comunicações a um exame escrupuloso, prescrutando-se e analisando o pensamento e as expressões, como é de uso fazer-se quando se trata de julgar uma obra literária, rejeitando-se sem hesitação tudo que peque contra a lógica e o bom senso, tudo que desmonta o caráter do espírito, que, que se supõe ser o que se está manifestando, leva-se o desânimo aos espíritos mentirosos, que acabam por se retirar. Uma vez, fiquem bem convencidos de que não lograrão iludir. Repetindo, esse meio é único, mas infalível, porque não há comunicação má que resista a uma crítica rigorosa. Os bons espíritos nunca se ofendem com esta, pois que eles próprios aconselham e porque nada têm que temer do exame. Apenas os maus se formalizam e procuram evitá-lo, porque tudo tem a perder. Só com isso provam o que são. Eis aqui o conselho que a tal respeito nos deu São Luís. Qualquer que seja a confiança legítima que nos inspirem os espíritos que presidem aos vossos trabalhos, uma recomendação há que nunca será demais repetir, e que deveríamos ter presente sempre na vossa lembrança, quando vos entregares aos vossos estudos. É a de pesar e meditar, é a de submeter ao cadinho da razão mais severa todas as comunicações que receber. É a de não deixar de pedir as explicações necessárias, a formar de opinião segura, desde que um ponto vos pareça suspeito, duvidoso ou obstáculo. Então, olha só, aqui ele está me recomendando que é preciso sim analisar com muito critério todas as comunicações que nos são apresentadas, qualquer que sejam as entidades que se apresentem. E quando, por exemplo, alguma dúvida tiver, com relação àquilo que foi manifestado, àquilo que foi escrito ou falado através da entidade, nós devemos questioná-las, perguntar para clarear, para esclarecer os pontos obscuros que as mensagens tiverem, a fim de que os encarnados, nós que estamos do lado aqui, possamos entender
porquê daquele pedaço da mensagem, assim que a gente possa saber, entender que as entidades que nos trouxeram as mensagens são boas ou imperfeitas. Se fossem espíritos imperfeitos, logo não gostariam da situação. Mas os superiores até que gostam muito que a gente indague, que a gente pesquise e que a gente realmente tenha a condição de perceber e analisar profundamente a mensagem que foi passada, assim que a gente não, não fique enganado e aí não sejamos iludidos com as mensagens que nos são trazidas. Comentário, Sandra. E aí a gente percebe a importância do senso crítico, da fé raciocinada, de todas essas questões que a gente já viu no Livro dos Espíritos, que agora, nesse momento de uma reunião mediúnica onde você se depara com todo tipo de espírito, você tem que saber analisar e filtrar. Isso é verdade. Isso é verdade. Aí eu me lembrei, já contei aqui para nós, mas só vou repetir para a gente, né, ficar mais assimilado. Em determinado centro espírita, o mentor espiritual da casa se manifestou e estava fazendo uma preleção evangélica. De repente, ele se dirigiu a uma pessoa, uma senhora que estava na reunião, e disse: Olha, você está com um problema de saúde grave e eu vou lhe dar uma recomendação, uma receita, para que você possa melhorar dessa situação. Você deve fazer o seguinte: coloque meio copo de água, coloque sal grosso nessa água, coloque o copo em cima do telhado e deixa passar uma semana em cima do telhado. Depois você retira essa água com sal de lá e toma. Você entendeu bem o que eu falei? A entidade perguntou. Você disse sim, senhor. Entendi. Muito bem. Não esqueça. Depois disso, ele continuou a preleção evangélica, muito curtida. E no meio de novo da preleção, lá mais adiante da preleção, ele perguntou: E aí, você vai fazer o que eu recomendei para você? A pessoa disse: Sim, 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 irmão, vou fazer. Então, muito bem. Não esqueça. Continuou. Continuou. Quando terminou a preleção, ele disse: Muito bem. Se virou para a pessoa indicada, muito bem. Você vai fazer o que eu pedi para fazer? Ela disse: Sim, vou fazer com toda certeza. E a pessoa disse: Vou fazer. E a entidade disse: Olha, não é para fazer isso que eu mandei você fazer. Isso que eu fiz aqui foi um teste. Para saber se vocês aceitam cegamente tudo que nós, mentores espirituais ou qualquer entidade nos fala, e a gente percebe de que vocês, às vezes, algumas vezes, estão cegos e não analisam friamente as mensagens que são ditadas. Por isso, a recomendação é que, entidade, todas as mensagens que nós dirigimos a vocês, vocês têm que analisar friamente, com critério, assim de que possam entender e perceber se a mensagem é proveitosa ou não para as suas vidas. Portanto, nunca aceite cegamente aqui. Qualquer que seja a entidade se manifestar e dizer para vocês. Porque é extremamente. Então, Sandra, por aí a gente percebe que todas, sem exceção, todas. E o que significa dizer isso? Significa dizer, Sandra, que todos os livros espíritas que a gente lê, temos que analisar profundamente para saber se aquela mensagem, se aquele livro
cabe no nosso raciocínio. Se Emmanuel falou, se Joana de Ângeles falou, se fulano de tal falou, não importa se é Joana de Ângeles, não importa se é Emmanuel, não importa se é outra entidade. Então, nós devemos analisar e perceber e observar se há alguma, alguma coisa que não encaixe bem na nossa consciência. E se a gente achar que tem alguma coisa que não encaixa bem, nós não vamos perguntar para o espírito, que a gente não tem condição. Vamos perguntar para alguém que tem muito mais conhecimento do que nós, por exemplo, o Divaldo, o Raul Teixeira, é, e outros grandes missionários, para saber por que Emmanuel falou isso assim, que eu não entendi, assim, 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 e o que eles vão nos dizer para a gente aceitar ou não. E aí, e aí, é isso que a gente tem que fazer. Agora, a gente não pode sair dizendo para todo mundo, o que Emmanuel falou, o que Joana falou, eu não concordo, por isso assim, assim, assim. Não, não é bem assim. Eu vou começar a chamar, dizer que a gente não está batendo bem da bola. A gente não precisa propagar aquilo que a gente não está achando legal. A gente vai lá discretamente para alguém que entende muito, e aí eles vão nos dizer se nós estamos certos ou se nós estamos errados. Com certeza, eles vão dizer que nós estamos errados e explicando por que nós estamos errados. Aí sim, a gente vai aceitar e assimilar aquilo que nós achamos estranho e esquisito. Qualquer mensagem. Mais comentários, Sandra? Não, é muito bom como. E assim, a capacidade que a gente tem de ser ludibriada. Dependendo do espírito, é muito fácil. Por isso que eu duvido de, assim, eu ainda estou nessa fase de duvidar daquilo que eu falo, de achar se é meu mesmo ou se é a comunicação. Estou entendendo aos poucos que, de acordo com quanto mais tu vai ficando experiente, mais tu sabe, mais abre a passagem para ser mais do espírito do que teu. Não sei quem foi que disse, eu não sei se foi tu que falou, se foi lá no MEP, que da comunicação que a gente dá, a gente consegue exprimir apenas, no máximo, 15 a 20% daquilo que realmente o espírito queria falar, no sentido da mensagem por completo. A gente fala só uma fração do que ele queria manifestar ali. Porque o médium filtra. O médium filtra. O médium filtra de acordo com o seu conhecimento, da sua cultura, etc, etc. Ele filtra. E aí, dependendo da cultura do médium, a mensagem pode ser. é, a essência da mensagem pode ser a mesma, mas o linguajar do médium vai diferir de acordo com a cultura, a elevação do conhecimento de cada médium. O importante Sim. é que a essência da mensagem não mude, não perca o princípio. Por isso, tem essa influência do médium em toda a comunicação. Então vamos continuando aqui. 267. Podem resumir-se nos princípios seguintes os meios de se reconhecer a qualidade dos espíritos. Primeiro, não há outro critério senão o bom senso para se aquilatar do valor dos espíritos. Absurda será qualquer fórmula que eles próprios deem para esse efeito, e não poderá provir de espíritos superiores. Segundo, apreciam-se os espíritos pela linguagem de que usam e pelas suas ações. Estas se traduzem pelos sentimentos que eles inspiram e pelos conselhos que dão. Terceiro, admitido que os bons espíritos só podem dizer e fazer o bem, e um bom espírito não pode provir o que tenda para o mal.
Quarto, os espíritos superiores usam sempre de uma linguagem digna, nobre, elevada, sem eiva de trivialidade. Tudo dizem com simplicidade e modéstia. Jamais se vangloriam, nem se jactam de seu saber, ou da posição que ocupam entre os outros. A dos espíritos inferiores, ou vulgares, sempre algo refletem das paixões humanas. Toda expressão que denote baixeza, pretensão, arrogância, fanfarronice, acrimônia é indício característico de inferioridade e de embuste, e o espírito se apresenta respeitável e venerável. Não se deve julgar da qualidade do espírito pela forma material, nem pela correção do espírito. É preciso sondar-lhe o íntimo, analisar-lhe as palavras, pesá-las friamente, maduramente, sem prevenção. Qualquer ofensa à lógica, à razão e à ponderação não pode deixar dúvidas sobre a sua procedência, seja qual for o nome com que se ostente o espírito. A linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, senão quanto à forma, pelo menos quanto ao fundo. Os pensamentos são os mesmos em qualquer tempo e em todo lugar. Podem ser mais ou menos desenvolvidos conforme as circunstâncias, as necessidades e as faculdades que encontrem para se comunicar. Porém, jamais serão contraditórios. Se duas comunicações firmadas pelo mesmo nome se mostram em contradição, uma das duas é evidentemente apócrifa e a verdadeira será aquela em que nada desminta o conhecido caráter da personagem. Sobre duas comunicações assinadas, por exemplo, com o nome de São Vicente de Paulo, uma das quais propendendo para a união e a caridade, e a outra tendendo para a discórdia, nenhuma pessoa sensata poderá equivocar. Pode ficar aqui um pouquinho. Então, o que ele está dizendo aqui é que o bom senso é que é a coisa toda. O bom senso é o elemento chave para que a gente possa distinguir. Além disso, o sentimento da entidade. Porque no fundo, todos os espíritos, nós, encarnados ou desencarnados, trazemos em nós as nossas qualidades e os nossos defeitos. Mas nos espíritos imperfeitos, essas imperfeições são muito mais evidentes e algumas vezes essas imperfeições eles tentam camuflar, tentam esconder a fim de que não sejam descobertas. E por isso é que as mensagens deles, muitas das vezes, são com palavras pomposas e também se esconde por trás de um nome respeitoso, respeitável, de um grande espírito, de um nome famoso, para que eles possam se esconder muito mais. Além do mais, eles já estão escondidos pelo desencarne. Você está vendo, você está sabendo, né? E os sentimentos deles, eles vão mostrando dos perfeitos, bons espíritos quanto dos imperfeitos, eles vão mostrando à medida em que as mensagens nos são trazidas através dos médicos. Então, com bom senso, análise criteriosa, nós mais cedo ou mais tarde vamos descobrir e vamos desmascarar os espíritos imperfeitos, aqueles que teimam e tentam nos enganar. Tu disseste há pouco instante que a gente é muito fácil ser enganado. Todo ser humano é fácil de ser enganado. Muito fácil de ser enganado. Todos nós. Até porque, ô Sandra, nós somos seres, todo ser humano é extremamente crédulo. Acredita facilmente nas coisas e acredita facilmente naquilo que lhe dizem, sem muitas das vezes analisar. Por isso é que líderes têm conhecimento de psicologia, eles sabem fazer com que as pessoas acreditem neles sem muito esforço. Porque eles sabem, têm certeza plena
de que as pessoas, principalmente as pessoas mais humildes, as pessoas que não têm conhecimento, são fáceis de ser dominadas. E se são fáceis de ser dominadas, eles podem fazer as pessoas fazerem o que não querem, acreditarem no que não querem e acreditarem, às vezes, até no extremo absurdo. Esses grandes líderes, eles podem se encontrar em qualquer ramo do conhecimento humano. Na religião, no esporte, na literatura, na política, na arte, na música, etc, etc, etc. Ontem, por falar em música, eu saí de casa, fui trabalhar, cheguei, encostei o carro, estacionei o carro, e eu estou me arrumando aqui para sair do carro, encosta o carro do meu lado, com as janelas abertas e um som bastante alto. E dentro do carro, e nesse som, um som de uma música que era só palavrão. E eu olhei para dentro do carro, eu olhei e digo, ué, era uma moça também. Eu digo, isso aí é o café da manhã dessa moça. E sendo o café da manhã dela, eu achei extremamente esquisito e estranho, porque não, a gente gosta daquilo que a gente se afiniza com aquilo que a gente gosta. Ela com certeza gosta desse tipo de música. Lógico, senão ela não estaria ali escutando a música. Assim mesmo somos nós com relação aos nossos líderes. Os nossos líderes se dizem algumas besteiras, mas a gente é apaixonado por eles. A gente acredita, a gente adora, a gente beija os pés, a gente ora por ele, a gente bate palma, aplaude, faz pessoa extremamente apaixonada poderia fazer com relação a uma pessoa do sexo oposto em termos de amor. Então é assim, nós, pessoas humanas, somos extremamente fáceis de ser enganados, de ser iludidos e ser levados pelo roldão das coisas. Muitas pessoas estão fazendo isso, então eu vou fazer também. Está na moda. Está na moda, está na moda, eu vou fazer. Mesmo que muita gente ache que aquilo está meio ruim, não é bom, etc, etc. Mas como a gente acredita e já gosta daquilo, da coisa errada, a gente, opa, só quer um empurrãozinho para continuar na caminhada através do mal. É assim, pessoa humana, ou raça boa, ou raça boa, para ser iludida, mas como gosta, mas aí gosta de ser. E os espíritos aproveitam, os espíritos que estão do lado de lá, principalmente os que têm muita cultura, mas são imperfeitos, mesmo que estão de bordo, principalmente com o coitado do médico, quando é orgulhoso e é vaidoso. Aí não tem jeito. O espírito que concorda com ele vai levar o médium ao abismo, à fase. E isso nós não queremos que os nossos médios passem por essa situação. Comentário. Não, está bem claro. A gente tem que ficar atento o tempo todo. É verdade. Há tempo todo. Vamos lá. Sétimo, os bons espíritos só dizem o que sabem. Olha aqui. Calam-se ou confessam a sua ignorância sobre o que não sabem. Os maus falam de tudo com desassombro, sem se preocuparem com a verdade. Toda heresia científica notória, todo princípio que choca o bom senso, aponta à fraude, desde que o espírito se dê por ser um espírito esclarecido. Reconhecem-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com que predizem o futuro e precisam fatos materiais de que não nos é dado ter conhecimento. Os bons espíritos fazem que as coisas futuras sejam pressentidas,
quando esse pressentimento convenha. Nunca, porém, determinam data. A previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indicação. Os espíritos superiores se exprimem com simplicidade, sem prolixidade, tem um estilo conciso, sem exclusão da poesia, das ideias e das expressões. Claro, inteligível a todos, sem demandar esforço para ser compreendido. Tem a arte de dizer muitas coisas em poucas palavras, porque cada palavra é empregada com exatidão. Os espíritos inferiores ou falsos sábios ocultam sobre o empolamento ou a ênfase o vazio de suas ideias. Usam de uma linguagem pretensiosa, ridícula ou obscura, à força de quererem pareça profunda. 10. Os bons espíritos nunca ordenam, não se impõem, aconselham e, se não são escutados, retiram. Os maus, misteriosos, dão ordens, querem ser obedecidos, se afaste, haja o que houver. Todo espírito que impõe trai a sua inferioridade. São exclusivistas e absolutos em suas opiniões. Pretendem ter o privilégio da verdade. Exigem crença cega e jamais apelam para a razão, por saberem que a razão os desmascararia. Bom, então, Sandra, aqui, já de início, ele está dizendo no texto aqui, que os bons espíritos só dizem o que sabem. Porque ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. E se em determinado assunto, eles sabem. Ou então eles pedem para outra entidade aparecer que entenda daquele assunto para nos falar a respeito. Então, eles são humildes e não querem aparecer para dizer que sabem mais do que sabem. Por conta disso, eu me lembrei, se já estivesse em algum congresso aqui, Não entendi. se já estivesse aqui em São Luís em algum congresso, Ah, sim, sim, né? sim. Daqui já dois. Dois, né? Eu estive também em alguns, aliás, em todos. E em um desses congressos, depois que termina a palestra, tem a sessão de perguntas, né? Aí a pessoa encarregada da, da mesa pega os papeizinhos que são dirigidos às perguntas para os expositores e levam para os expositores. Os expositores foram respondendo, e passando de expositor em expositor. Essa pergunta falou a respeito de cromoterapia. Que ele achava da cromoterapia? Que estão sendo, alguns centros espíritas estão adotando a prática. E, para surpresa geral, ele disse: olha, meus amigos, infelizmente, eu não tenho condição de responder a respeito da cromoterapia, porque o meu conhecimento a respeito da cromoterapia é muito superficial. Por isso, eu não poderia falar de uma coisa que meu conhecimento é muito limitado, para não tentar, né, ter alguma ideia negativa na cabeça das pessoas. Na cabeça. Aplaudido, aplaudiram o cara. O cara disse, ele não sabe, não sabe. Aliás, com relação ao conhecimento da doutrina, J. Herculano Pires, certa vez disse o seguinte: com relação à doutrina espírita, ninguém sabe muita coisa, ninguém é doutor. Todos nós somos aprendizes. Ninguém tem conhecimento total da doutrina. Todos nós somos aprendizes. Então, quando a gente não sabe uma coisa,
tem, nenhum demérito a gente dizer que não sabe. Sei. Vou dar uma olhada para ver se posso responder a questão. É isso. Comentário? Eu gostei desse posicionamento dele. Que a gente vê nas religiões a vaidade às vezes impera, né? Você reconhecer que você não sabe não é desprestígio, não, é sinceridade. Hoje em dia a gente está num mundo que a gente não pode ser sincero, falar a verdade é ruim, tem muito milindre. A pessoa fala, assim, a partir do momento que tu me pergunta a minha opinião, Sandra, tu gosta desse ou desse? Ou Sandra, tu gosta desse ou não gosta desse? Não tem que esperar os dois. O que acontece é que eu já te faço uma pergunta, já querendo aqui que a resposta seja X. Então, se tu me der a resposta Y, ah, não, está errado, está tudo errado, e não. Eu não levo em conta a tua percepção da coisa. Não é obrigado a gostar ou desgostar de nada. Por isso que a gente tem tanto problema político e religioso, por exemplo. Sim. Todas as pessoas têm direito de pensar diferente da outra. Tranquilo. E por uma pessoa pensar diferente da outra, não, a outra não pode dizer, não, tu não serve porque tu pensa diferente de mim, tal, etc, etc. É excluído. Não é assim. Não é assim. Todos somos diferentes. Aliás, a natureza, a natureza, nada é igual a uma coisa da outra. Nenhuma folha, por exemplo, de qualquer árvore, é igual a uma outra. São todas elas diferentes. Todo ser humano é diferente um do outro, apesar das semelhanças. Todos, sem exceção. Até porque, quando a gente pega a história aqui né, da, da digital, toda digital é diferente da outra. Assim como nenhuma zebra é igual a outra com relação às listas. É uma coisa interessante. Todos os animais da mesma espécie, todos eles são diferentes. Isso quer dizer que se os animais são diferentes, todas as pessoas são diferentes umas das outras, logicamente as pessoas podem pensar umas diferentes da outra e não tem problema nenhum. Não é crime nenhum pessoa pensar diferente da outra. Agora, repito, não pode ficar discriminando, não pode ficar perseguindo, etc. Exemplo, na religião. A nossa, por exemplo, nossa religião. Evangélicos e católicos têm raiva dos espíritos. Discriminam. Dizem que nós somos do demônio, que nosso trabalho é voltado para o demônio. E eles é que são salvos. Na época da Inquisição, a Igreja Católica mandava matar quem pensava diferente deles, enforcar, queimar, etc, etc, etc. Milhares de pessoas foram sacrificadas. E hoje eles não podem fazer mais. Não podem, porque se pudessem, eles continuariam. Só porque nós pensamos diferente. Só porque a nossa doutrina Tinha a fogueira, hein? a gente ia para a fogueira. A gente já estava na fogueira, já fazia há muito tempo que a gente já tinha desencarnado ou enforcado. Graças a Deus, em pleno século XXI, não se pode fazer mais isso. Não pode. Ainda bem. E essa talvez seja uma das grandes raivas deles, que eles não podem mais fazer. Ser inteligente é porque nós podemos questionar qualquer coisa. Analisar e questionar e chegar à conclusão se serve ou se não serve para nós.
E a inteligência que Deus nos deu é exatamente para a gente questionar, repito, qualquer coisa, inclusive Deus, o próprio Deus. A gente pode questionar tudo e tudo. Tudo. É que os espíritos aqui, nosso estudo no livro, diz que a gente tem que questionar todas as mensagens. Ora, se tem que questionar todas as mensagens, tem que questionar tudo também, além das mensagens. Para saber se serve para nós ou não. Ou para saber se alguém não está tentando nos enganar, nos iludir, nos explorar. Porque muito acontece com a exploração. E nossa inteligência é um fator de nos proteger contra esse tipo de coisa. O enganador, falsário, o imperfeito, etc, etc. Até de nós mesmos. A inteligência é um elemento extremamente importante nas nossas vidas. Porque sem ela, a gente não poderia evoluir, não poderia raciocinar, não poderia viver. Comentário, Sandra. Estou me lembrando aqui essa questão do questionar tudo. Eu achava que eu era diferente, assim tipo o do contra, sabe? Porque eu Sim. sempre tive isso de, de questionar as coisas, eu estou falando de tudo mesmo da vida. Por isso eu acho que eu tenho tanta afinidade com a doutrina. Isso. Porque além dela ser lógica e explicar, ela te dá margem a raciocinar em cima dela. Tanto que já teve alguns pontos polêmicos aqui entre a gente por conta de eu achar que era uma coisa e é outra. E tem algumas coisas que ainda não me convence muito, mas é um direito que eu tenho de, né, não concordar com as coisas e tudo bem. E eu demorei muito para aprender que a gente tem que questionar mesmo. E paciência de quem não gosta, paciência de quem quer que eu goste só do azul. Paciência, eu vi que isso não é um problema meu. É verdade, é verdade. Eu sou espírita porque era muito questionador. Aliás, ainda sou. Agora sou menos por conta da doutrina. Só entrei Sim, questionando tudo, tudo, inclusive o nosso Criador. É, o cara diz que é bom, é justo e tal, e porque que Sandra usa óculos, eu não uso. Porque Sandra é grande, eu sou baixinho. Porque Sandra é bonita, eu não sou tanto. Porque nasce de pobres, aleijados, outros cegos. É justo coisa nenhuma. Questionado. Questionei. A doutrina a gente vai percebendo que os nossos questionamentos são explicáveis, muito bem explicados. sim. Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá tem uma frase que eu gosto demais, e que o Espiritismo é a chave, com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Explica, com facilidade. Todas as coisas que a gente acha ruins, estranhas, esquisitas, etc, 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 são explicadas com muita facilidade e mostrando o raciocínio coisa. O que é melhor ainda. O que é melhor ainda. Eu sou apaixonado, Sandra, por esta doutrina. Apaixonado. Eu sou um antes de ser espírito e outro depois de ser espírito. Para mim, o espiritismo na minha vida entrou assim. Oi? Eu demorei um pouco. Agora que eu estou percebendo determinadas mudanças. Mas E é assim agora, mesmo. depois de uma madura,
Maturidade tem me trazido muitas descobertas, muitas coisas, sabe? Essa questão de antes era uma pessoa, hoje é outra. Mas é sempre assim, a gente é bem diferente de um ano atrás. A gente é diferente de uma semana atrás. Pode ser Exato. que há uma semana atrás tu tinha uma certa forma de olhar uma determinada coisa, hoje tu já não olha Isso, da mesma forma. A isso. gente está em mutação o tempo todo. É isso. E a nossa vida, eu entendi também que hoje a gente está aqui, amanhã a gente pode estar ali, e depois de amanhã a gente não pode estar mais aqui, já está em outro canto. Já foi lá para outro plano. A gente entende Isso, também de que tudo que acontece não é por acaso. Não é isso? sim, Tudo que acontece na sim, nossa vida, na exatamente. sua, na do qualquer. Não, tudo que acontece não é por acaso. Tem uma razão de ser, e por trás desta razão de ser, o nosso Papai Celestial está controlando ou no controle de tudo. Esta é a questão. E isso nos deixa empolgados, maravilhados com o conhecimento desta doutrina espetacular. Aí eu fico pensando, Tudo é aprendido. tudo é aprendizado. Aí eu fico pensando, se aparecesse no Brasil, por exemplo, vou dar um exemplo, um governo ditador que impedisse de todas as religiões divulgarem a sua doutrina, já imaginou como ficaria? Como eu aqui não ficaria? Sem a minha paixão, como é que ia ficar? Entende como é que são É, as coisas? Então, tem coisas que marcam na nossa vida. Por exemplo, amigos, amores, religiões, livros, circunstâncias, muitas coisas, desde quando a gente nasce até o nosso descarte, muitas coisas marcam nas nossas vidas. E estas coisas que marcam, a gente leva para o outro lado com um sentimento de vitória, de alegria, de felicidade, porque essas coisas marcaram, estou falando positivamente, marcaram as nossas vidas. Até negativamente marcam e a gente passa por lá de lá com esse trauma. Esse trauma. Ou seja, mas repetimos, vamos repetir. Tudo que acontece tem uma razão de ser para a nossa vida. E isso tem explicação lógica com relação à doutrina. Explicação lógica. Não é uma maravilha essa nossa doutrina? É uma maravilha. Eu sempre digo de vez em quando, nossa, eu estou empolgado com essa doutrina. Imagina um camarada que sabe muito, por exemplo, Divaldo, não sei o que, esse povo. Eu que sou um Zé Ninguém aqui, né? Empolgado com essa coisa, imagina a empolgação desse povo. É qualquer coisa de maravilha. Então vamos continuar. Vamos lá. vamos. Oi. Aliás, já passou. Onde os bons espíritos não lisonjeiam, aprovam o bem feito, mas sempre com reserva. Os maus prodigalizam exagerados elogios, estimulam o orgulho e a vaidade, mesmo pregando a humildade, e procuram exaltar a importância pessoal daqueles a quem desejam captar. 12. Os espíritos superiores desprezam em tudo as puerilidades da forma. Só os espíritos vulgares ligam importância a particularidades mesquinhas, incompatíveis com as ideias verdadeiramente elevadas. Toda prescrição meticulosa é sinal certo de inserenidade e de fraude da parte do espírito que tome o nome imponente. 13. Deve-se desconfiar dos nomes
singulares e ridículos que alguns espíritos adotam quando querem impor-se a credulidade. Fora soberanamente absurdo tomar a sério semelhantes nomes. 14. Deve-se igualmente desconfiar dos espíritos que com muita facilidade se apresentam, dando nomes extremamente venerados, e não lhes aceitar o que digam, senão com muita reserva. Aí, sobretudo, é que uma verificação severa se faz indispensável, porquanto isso não passa muitas vezes de uma máscara que eles tomam para dar a crer que se acham em relações íntimas com os espíritos excelsos. Por esse meio, lisonjeiam a vaidade do médium e dela se aproveitam frequentemente para induzi-lo a atitudes lamentáveis e ridículas. Então, o texto volta a repetir a diferença entre os espíritos bons e os imperfeitos. Eles têm comportamento totalmente diferente. Enquanto uns querem se esconder, querem ser humildes, não aparecer, outros querem, através de nomes pomposos e de mensagens empoladas, a, prender a atenção dos médiuns e dos assistentes das reuniões, a fim de que eles possam controlar o contexto, controlar a equipe e, principalmente, depois colocar o médium em uma situação vexatória. Porque os espíritos inferiores, eles estão preocupados consigo mesmo e não estão preocupados com o próximo, nem preocupados também com o médium, com os médios. Por isso, eles fazem tudo isso. Tá? Mas aí, olha a língua do papai. Aí, o que acontece? Eles tentam o máximo enganar, mascarar o seu comportamento, as suas ideias, a fim de que ninguém possa descobrir o que lhes vai na alma, no íntimo, no pensamento. Esses espíritos são perigosos, perigosíssimos. Mas nós já temos o roteiro, né, de como descobrir e de como, né, fazer com que eles deixem de tentar nos enganar pelas orientações que nós recebemos agora, nesse instante, quando nós estamos refletindo e reflexionando sobre a identidade dos espíritos. Ou seja, a identidade dos bons espíritos e a identidade dos espíritos imperfeitos. São totalmente, repito, são totalmente diferentes e a gente criteriosamente, através do nosso raciocínio e análise, podemos distingui-los uns dos outros, a fim de que a gente seja realmente, siga realmente o caminho certo. Comentário? Não, está bem claro mesmo. 15. Os bons espíritos são muito escrupulosos no tocante às atitudes que hajam de aconselhar. Elas, qualquer que seja o caso, nunca deixam de objetivar um fim sério e eminentemente místico. Devem, pois, ter-se por suspeitas todas as que não apresentam esse caráter, ou sejam condenáveis perante a razão, e cumpre refletir maduramente antes de tomá-las, a fim de evitar mistificações desagradáveis. 16. Também se reconhecem os bons espíritos pela prudência e reserva que guardam sobre os assuntos que possam trazer comprometimento. Repugna-lhes desvendar o mal, enquanto os espíritos levianos ou malfazejos apraz pô-lo em evidência. Ao passo que os bons procuram atenuar os erros e pregam a indulgência. Os maus os exageram
e sopram a cisanha por meio das insinuações pérfidas. Os bons espíritos só prescrevem o bem, máxima nenhuma e nenhum conselho que se não conformem estritamente com a pura caridade evangélica, pode ser obra de bons espíritos. 18. Jamais os bons espíritos aconselham senão o que seja perfeitamente racional. Qualquer recomendação que se afaste da linha reta do bom senso ou das leis imutáveis da natureza denuncia o espírito atrasado e, portanto, pouco merecedor de confiança. Bom, então, as recomendações aqui são muitas. Nós já chegamos na 19, são muitas recomendações. Então, deve ser redobrado o cuidado nessa investigação com relação ao comportamento e à apresentação dessas entidades. Porque pode ser um fator primordial para o andamento do trabalho e primordial para os assistentes e, em especial, para o médico. Então, não podemos fugir desta regra, não podemos fugir de jeito nenhum de estar atento. Nós precisamos estar atentos o tempo todo com relação a esse tipo de coisa. Porque senão a coisa pode piorar no trabalho e eles podem até acabar com o trabalho. E muitas das vezes a gente está querendo fazer um trabalho sério. Mas para isso, a gente tem que pensar e praticar aquela recomendação de Jesus: vigiai e orai para não cair em tentação. Porque começando a aguçar o nosso orgulho e a nossa vaidade, aí a coisa pega, aí a coisa complica. Porque os espíritos inferiores querem exatamente isso. Que a gente seja elogiado, que a gente se ache que é um bom médium, e está recebendo o Espírito de Jesus, de Maria Santíssima, de São Francisco de Assis, etc, etc, etc. E como a gente acabou de ler nas recomendações, espíritos com nomes pomposos a gente precisa ficar desconfiado. Porque os espíritos bons, eles querem esconder até o nome. Até o nome. A gente sabe disso. Dona de Ângeles, etc. E outros espíritos. Né? O espírito de verdade, etc, etc. Esse povo quer dar um pseudônimo para não assustar e às vezes também para não deixar o médium orgulhoso e vaidoso porque está recebendo mensagens de espíritos elevados. Que a gente gosta de se elogiar, né, Sandra? Oh, mas eu fiz isso, não, eu sou melhor, eu fiz aquilo, não, eu sou bom, eu sou tal, eu faço isso, ó, recebo mensagem de espírito superior, né? A minha palestra foi a melhor de todas, ninguém faz palestra melhor do que eu, ninguém estuda a doutrina espírita mais que eu sou tal, eu sou bom. Ou seja, vaidoso, orgulhoso, quer se sobrepor acima das pessoas que estão em sua volta. É muito esquisito e estranho esse nosso comportamento. Oh, raça boa, esta raça boa. Oh, povo bom. Oh, povo bom. Comentário, Sandro. Eu tenho uma coisa aqui que a gente falou aqui antes, que prever acontecimentos em data específica é mistificação. Isso acontece em todas as vezes? Isso não existe exceção? Não, Ou espíritos bons, eles vão falar de uma forma geral. Nunca vai falar uma coisa específica.
Não, o espírito bom não fala uma coisa específica, assim, né, direta. Ele fala de forma geral. Mas os imperfeitos, até foi eu aí no texto, mas os imperfeitos são datas exatas, acontecimentos exatos, épocas exatas. E aí, isso vai fazer com que a gente se confie. Coisas estranhas interpoladas nas mensagens, coisas esquisitas, que a gente não entendeu, elogiando a gente, dizendo que a gente é muito bom, é o tal, etc. Massageando o nosso ego. Quando massageia o nosso ego, oh, coisa boa. Oh, coisa boa. A gente se acha, se acha. Muito bem, mais alguma coisa? Não, não, tá bem. Hoje foi bem proveitoso. E tem mais, né? Tem bastante critério aí que ele faz a gente analisar, né? Tem muito ainda. Tem coisa ainda pra gente ver. Beleza? Perfeito. Muito bem. Então nós vamos parar por aqui Certo. e vamos fazer a nossa prece, fazer a prece para nós. Vamos lá. Senhor Jesus, te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de receber esses ensinamentos, oportunidade de discutir, oportunidade de aprender, avaliar o teor e a autoria das mensagens espíritas. Que todos esses ensinamentos nos ajudem a ponderar, sobretudo a nossa vaidade, que a gente possa se manter humilde, na certeza de que somos apenas instrumentos do teu trabalho. Mérito nenhum temos, além daquele do esforço de reforma íntima. Te agradecemos essa oportunidade e pedimos que as energias salutares e de harmonia que aqui se fazem presentes possam nos acompanhar ao longo da semana e que possa ser irradiada a todos os nossos amigos, aqueles que não nos querem tão bem, que eles possam ser educados por essa energia, aos nossos espíritos amigos, aos nossos irmãos que porventura nos queiram algum mal, que eles possam ser agraciados por essa energia e que ela possa atingir seus corações e que eles possam perceber que a misericórdia de Deus é o caminho correto. Graças de damos novamente por este momento e dando encerrado o estudo do livro dos Médiuns na noite de hoje. Que assim seja. Sandrinha, querida, boa noite, bom resto de semana, até a Oi. próxima. Dá um cheiro no pessoal Um daí e até a próxima. docinho. Dê um beijo aí nas suas meninas. Ah, bom, obrigado. Tchau, tchau. Beijo.